Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos início ao nosso segundo bimestre com o tema Renascimento Artístico e Cultural. Antes de trabalharmos o Renascimento, é importante destacarmos sobre as transformações sociais, econômicas, políticas e culturais que aconteceram entre os séculos XIV e XV na Europa, ali no finalzinho da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, vocês viram que houve a crise do sistema feudal, né, o que marcou, consequentemente, o aparecimento, né, de uma nova classe social, que foi a burguesia, devido ao renascimento comercial e também ao renascimento urbano, certo? Na questão econômica, aos poucos a produção agrícola foi sendo substituída pelo comércio e na política, né, a burguesia ela foi aos poucos se ascendendo enquanto classe social para poder chegar ao poder. E em questões culturais, pessoal, vocês vão ver que toda produção artística e intelectual vai estar voltada a essa nova classe social que é a classe burguesa, tá bom? Então, pessoal, durante o desenvolvimento dessas transformações, a sociedade feudal foi aos poucos ficando com sua estrutura fragilizada, pois era uma sociedade fundada em privilégios, voltada, né, aos privilégios da nobreza. E pouco a pouco elas foram organizadas em classes sociais, justamente aí durante esse período de transição entre feudalismo e capitalismo, isto é, em grupos de acordo com as suas riquezas econômicas e suas possibilidades de mobilidade social. Então, com esse novo sistema capitalista, algumas classes começaram a se ascender a ponto de se tornar a classe dominante, que foi a burguesia, coisa que no sistema feudal isso não era permitido, já que lá era uma sociedade estamental, né? Ou seja, quem era pobre deveria ser pobre, quem era rico permaneceria rico pelo resto da vida. Podemos dizer, pessoal, que o surgimento da burguesia está ligado ao crescimento do setor artesanal. Então, os comerciantes, né, os artesãos e as outras categorias sociais que viviam nas cidades foram aos poucos adquirindo poder e riqueza. Então, pessoal, além disso, é importante destacarmos que o comércio desenvolvido pela burguesia colocou em circulação quantidades consideráveis de moeda, né, para fins lucrativos. Vai ser a partir desse momento que vão surgir os primeiros bancos, certo? Então, outras circunstâncias que contribuíram para o surgimento do Renascimento foi a consolidação dos estados modernos, ou seja, países, né, que tinham como sua representação suprema o rei, né, que ia ter um poder centralizado. Então, esses reis franceses, espanhóis, ingleses começaram a levar para seus respectivos reinos os mais famosos pintores, escultores e arquitetos italianos, para enfatizar uma nova era, né, para destacar esse mundo aí que estava passando por grandes transformações. Além dessa influência, o Renascimento desenvolveu suas próprias características nacionais, ou seja, cada país tinha as suas próprias particularidades, né? Dito isto, pessoal, podemos dizer que o Renascimento foi um movimento artístico e intelectual que surgiu na Itália no fim do século XIV e se expandiu por toda a Europa entre os séculos XV e XVI, tá bom? Então, durante esse período, houve um retorno à antiguidade clássica como reação contra a mentalidade teológica medieval. Ou seja, os homens, pessoal, desse período aí, eles iam buscar confrontar as teses da igreja, né, que era contra a liberdade de comércio, que era contra a liberdade individual, que era contra a natureza, né, do homem, porque tudo deveria estar voltado ao teocentrismo, ou seja, Deus ele tinha que ser o centro de todas as coisas, tá bom? Portanto, eu coloquei aqui para vocês as principais características ou os principais aspectos do Renascimento, que foram o racionalismo e o abandono do mundo sobrenatural. Isso quer dizer, pessoal, que os homens passaram a utilizar a razão
para conseguir, né, chegar a determinadas respostas. Então, houve também o antropocentrismo, no qual o homem passou a ser o centro de tudo, né, o centro do universo. Então, isso fez com que o homem fosse o principal sujeito da história, tanto nas representações artísticas quanto nas pesquisas científicas. Houve também o universalismo, caracterizado pela descoberta do Novo Mundo, como vocês viram, graças às grandes navegações. O naturalismo, né, acentuado o papel da natureza, certo? Como vocês viram em arte, o naturalismo está muito voltado à forma original, né, à forma real do ser humano e da própria natureza. O individualismo, que valorizou o talento e o trabalho, certo? E também o humanismo, que foi o principal deles, que valorizava o ser humano, tá bom, pessoal? Segundo os historiadores, o humanismo ele foi uma nova visão do ser humano e do mundo, caracterizada como um movimento intelectual desenvolvido na Europa ligado ao Renascimento. Em resumo, pessoal, podemos dizer que o Renascimento levou, né, o homem a conceber uma nova forma de olhar o mundo. Seus atos e o raciocínio não estavam mais subordinados à vontade divina, mas respondiam às suas próprias vontades. Com isso, o ser humano e a natureza se tornaram o centro das ciências, da filosofia e da arte. Além disso, pessoal, houve a ruptura com a sociedade de ordens que impedia as liberdades individuais, a laicização política, econômica e cultural, promovendo, portanto, a formação dos estados nacionais, a abertura do comércio, como nós vimos anteriormente, a valorização da autonomia e da capacidade humana, né? Inclusive o desenvolvimento das cidades. Lembrando, pessoal, que a laicização é o ato de deixar de sofrer influência ou controle por parte da igreja, tá bom? Até a próxima e bons estudos. E qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá bom? Tchau, pessoal.